43 dias de paralisação total. O coração do governo americano parou de bater, deixando mais de 1,5 milhão de funcionários sem salários, milhões de famílias sem vale alimentação e um rombo econômico de bilhões de dólares que ainda ecoa. Esse foi o shutdown mais longo da história dos Estados Unidos, encerrado apenas ontem, dia 12 de novembro de 2025, com um acordo bipartidário assinado pelo presidente Donald Trump. Como nós chegamos a esse caos? O que ele custou de verdade para os Estados Unidos? E o que acontece agora, com o país voltando à vida? Deixa eu repetir em ti, eu sou Davi Aragão, e hoje vamos entender tudo isso, passo a passo, para você saber os impactos globais que o shutdown causa, inclusive no Brasil. Vamos começar pelo básico, porque entender o shutdown é a chave para ver por que ele machuca tanto. Nos Estados Unidos, o governo federal opera com um orçamento anual aprovado pelo Congresso. Imagine isso como um combustível que mantém tudo rodando, de salários a programas sociais. Se republicanos e democratas não chegam a um acordo até o fim do ano fiscal, que é 30 de setembro, o dinheiro seca no dia 1º de outubro. Serviços não essenciais param, funcionários vão para a licença sem vencimento, chamado furlough, agências fecham portas e só o essencial, como segurança nacional e pagamentos de dívidas, continua com verbas emergenciais. Neste caso, o prazo venceu no dia 1º de outubro de 2025 e o impasse se arrastou por 43 dias, superando o recorde anterior de 35 dias entre 2018 e 2019. E por que isso? Uma tempestade perfeita da polarização política extrema, agravada pelas eleições de 2024, que deram a Trump um segundo mandato, que deixaram o Congresso rachado. Republicanos com maioria da Câmara, mas democratas com influência no Senado. E isso nos leva direto às raízes do problema, as demandas irreconciliáveis que travaram Washington. O gatilho foi o clássico impasse orçamentário, mas com camadas profundas de ideologia. Do lado de Trump e dos republicanos, a pressão era por cortes radicais em problemas sociais, como Medicaid, por exemplo, seguro de saúde de baixa renda, e em verbas para a educação, para redirecionar bilhões à segurança da fronteira sul, incluindo a expansão do muro com o México e políticas mais rígidas de imigração. Eles viam isso como cumprimento de promessas de campanha, especialmente após a crise migratória de 2024, no governo anterior. Já os democratas, liderados por figuras como Chuck Schumer do Senado, insistiam em proteger esses programas e rejeitavam qualquer financiamento extra para o muro sem reformas amplas, como caminhos para a cidadania para os Dreamers, imigrantes trazidos crianças aqui para os Estados Unidos. Com o prazo se esgotando, Trump ameaçou vetar qualquer proposta que não atendesse suas prioridades, e o Congresso entrou em um ciclo vicioso de votações falhadas. A polarização pós-eleições de 24 só piorou, republicanos acusando democratas de obstruir por razões ideológicas, enquanto democratas apontavam intransigência de Trump como chantagem política. O resultado disso foi um shutdown que não era só sobre dinheiro, mas sobre visões de mundo colidindo, e que, como veremos, transformou o debate em uma verdadeira batalha de trincheiras. Os pontos de fricção foram claros e profundos, transformando o Congresso em um campo de batalha ideológico. Primeiro, a segurança da fronteira. Republicanos demandavam pelo menos 25 bilhões de dólares para a construção do muro na fronteira com o México e deportações em massa, vendo isso como essencial para a soberania nacional. Já os democratas contrapunham que só apoiariam com reformas humanitárias, como proteção dos Dreamers e o fim de políticas de separação familiar. Sem isso, era financiar crueldade, segundo os democratas. O segundo ponto são os programas sociais. Trump propôs corte de até 20% no Medicaid, que cobre 80 milhões de americanos de baixa renda, e reduções em educação via Title I, que apoia escolas pobres. Democratas, por sua vez, lutavam ferozmente para manter e até expandir subsídios do Obamacare, que evitam aumentos de até 300% em prêmios para 24 milhões de pessoas. Nem pensar em sacrificar saúde por muros era o mantra dos democratas. O terceiro ponto são os funcionários federais. Republicanos, alinhados à agenda de Trump de drenar o pântano, queriam reduzir a burocracia com demissões permanentes, afetando milhares em agências como comércio e energia. Democratas exigiam proteção total, com pagamento retroativo garantido, argumentando que isso era um ataque aos trabalhadores essenciais. Essa guerra de prioridades não era só retórica. Trump vetou 3 propostas iniciais, e o líder republicano do Senado, John Thune, forçou 14 votações falhadas. Mas o que realmente importa é como esses embates se traduzem em dor real para o dia a dia. E aí, os números são chocantes. Durante esses 43 dias, o shutdown não foi uma abstração política, ele reescreveu a realidade para milhões de pessoas. Começando pelos funcionários. Cerca de 900 mil funcionários em furlough sem salários e 700 mil trabalhando sem pagamento, incluindo controladores de voo e agentes da TSA. Isso gerou 4 milhões e meio de contra-cheques perdidos, totalizando 21 bilhões de dólares em salários atrasados. E não para por aí. 28 mil demissões permanentes em 7 agências diferentes, como comércio e saúde, foram revertidas
só no acordo final. Mais de 1.300.000 militares ficaram sem salário por 40 dias. E até 5 milhões de contratados federais sofreram impactos indiretos, como atrasos em pagamentos que ameaçaram pequenas empresas. Nos serviços públicos, o caos foi visível. 40 aeroportos americanos viram 1.800 voos sendo cancelados por dia, com atrasos de até 4 horas. Imagine o impacto em hubs como Atlanta, por exemplo. Parques nacionais como Yellowstone e Grand Canyon fecharam, perdendo 1 bilhão por semana só em turismo, enquanto museus como Smithsonian e o Zoológico Nacional bloquearam 12 milhões de visitantes. Além disso, o processamento de pedidos de alguns vistos e passaportes também parou, criando uma fila de 450 mil casos pendentes. Programas sociais sofreram cortes devastadores. O SNAP, que é o Programa de Assistência Nutricional Suplementar, basicamente um vale-alimentação para 42 milhões de famílias, teve benefícios de novembro reduzidos em 30%, forçando 11 estados a distribuir comida de emergência. Até os veteranos viram seus novos benefícios atrasados em até 60 dias. Mas o pior é o custo econômico dessa paralisação. Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso, cada semana custou 15 bilhões de dólares em atividade perdida, com o total chegando a 630 bilhões de dólares, e uma perda permanente de 11 bilhões que não volta mesmo com a reabertura. O PIB do quarto trimestre de 2025 encolheu 0,8 ponto percentual e o desemprego em Washington DC subiu para 6,1%. Até no Brasil isso foi sentido de alguma forma. 78 mil pedidos de vistos B1, B2, turismo e negócios, e também os pedidos de vistos de estudantes foram remarcados para 2026, com atrasos de 60 a 90 dias. 14% dos voos da Latam e da Gol para os Estados Unidos foram cancelados em novembro, e inspeções da USDA pararam 42 contêineres de carne suína no Porto de Santos, custando 180 milhões de dólares em remessas de brasileiros para os Estados Unidos. Isso tudo alimentou um ciclo de insegurança que pressionou mercados globais e, como puxos recentes no X mostram, até o Bitcoin recuou para 103 mil dólares com o fim do shutdown. Mas analistas veem otimismo para uma recuperação rápida. Mas o que realmente quebrou esse impasse entre os dois partidos? Após semanas de votações frustradas, 14 só no Senado, o acordo emergiu como um raio de esperança bipartidária. No fim de semana, de 9 a 10 de novembro agora. Um grupo de senadores moderados, liderado pelos democratas Jeanne Shaheen, de New Hampshire, Maggie Hassan, também de New Hampshire, e o independente Angus King, do Maine, negociou em segredo com o líder republicano, John Thune. Eles romperam com a liderança democrata de Schumer, temendo que mais dias de caos, com famílias sem comida e economia em queda, custassem caro nas eleições de meio de mandato do ano que vem, 2026. O Senado avançou o texto com 60 votos a favor e contra 40 contrários na noite de 9 de novembro, com esses 8 democratas se unindo aos republicanos e aprovando esse novo acordo. No dia 10, o Senado aprovou o pacote final pelo mesmo placar. A Câmara, controlada por republicanos, seguiu em 2 de novembro com 222 votos a 209, graças a 6 democratas cruzando a linha e votando junto com os republicanos. Trump assinou no Salão Oval naquela mesma noite, cercado por líderes republicanos, chamando de reabertura rápida do país e elogiando o fim do shutdown democrata. Mas o que o acordo de fato traz? Uma resolução contínua limpa, que mantém o financiamento em níveis atuais até 30 de janeiro de 2026, adiando brigas maiores. Inclui pagamento retroativo de todos os salários, reintegração imediata de 28 mil demitidos com data retroativa a 30 de setembro, proibição de novas demissões até janeiro e verbas integrais para o SNAP até setembro de 2026. Mas os temas quentes, como o muro e subsídios do Obamacare, ficaram para serem negociados em dezembro, uma promessa de voto no Senado, sem garantia de aprovação. E isso nos traz a questão central: quem realmente piscou primeiro? Foi um acordo de perdedores relutantes, onde ninguém saiu inteiramente vitorioso, mas a pressão pública, com filas intermináveis, demissões e famílias recorrendo a bancos de alimentos, forçou concessões dolorosas. Os democratas cederam mais no curto prazo, aceitaram uma resolução limpa, sem extensão imediata dos subsídios aprimorados do Obamacare, que expiram em 31 de dezembro desse ano e protegem 24 milhões de americanos de aumentos explosivos em prêmios de saúde. Isso gerou uma fúria interna. Progressistas, como o líder da minoria da Câmara, chamaram de rendição, especialmente após vitórias democratas em eleições na semana anterior. Já os republicanos e Trump pausaram sua agenda agressiva, reverteram demissões, garantindo 21 bilhões de pagamentos retroativos para 1,6 milhões de trabalhadores, incluindo militares. Voltaram a financiar o SNAP integralmente com um ano, beneficiando 49 milhões de pessoas, e prometeram votos de dezembro sobre o Obamacare, mesmo sem compromisso de aprovação. Trump preservou a alavancagem para janeiro, mas perdeu o momento para cortes imediatos.
Mas quem foi o vencedor real disso tudo? A pressão da rua, que transformou barganha em necessidade. A retomada começou imediatamente após a assinatura de Trump na noite de ontem. Não é um interruptor, é uma operação em fases, priorizando o essencial para evitar mais caos. Hoje, 13 de novembro, 1,6 milhões de funcionários são reconvocados. Os 900 mil em furlough voltam aos postos e os 700 mil que trabalharam sem pagamento recebem ordens de retorno. Além disso, as demissões são revertidas com efeito retroativo e salários de outubro e novembro, daqueles 21 bilhões, entram até o dia 27 de novembro, com militares sendo priorizados. Os serviços essenciais acabam liderando esse recomeço. A segurança aérea e a normalização dos voos tende a acontecer nos próximos 3 a 5 dias, evitando o caos que estava tomando os aeroportos americanos. Parques nacionais e museus reabrem já amanhã, dia 14 de novembro, após uma limpeza, recuperando o turismo perdido. E os programas sociais voltam a liberar os seus benefícios em pelo menos uma semana, para mais de 42 milhões de pessoas. Até as creches federais, que estavam fechadas há 2 semanas, voltam a abrir para receber as crianças. Além disso, vistos e passaportes retomam o processamento ainda hoje, mas a fila de 450 mil pedidos, incluindo 78 mil só de brasileiros, pode levar meses, com remarcações para 2026 e atrasos de até 60 dias em entrevistas. A ordem do governo é uma abertura rápida e ordenada, mas normalidade plena vem só no fim de novembro, com cicatrizes como dívidas acumuladas e confiança abalada durando até 2026. E sim, infelizmente, o risco de repetição é alto. O acordo é uma pausa e não uma solução. Ele expira em 30 de janeiro de 2026. E sem o orçamento anual aprovado, outro shutdown pode eclodir, especialmente com o Congresso ainda dividido. Em dezembro, o Senado vota a extensão dos subsídios do Obamacare, mas sem garantia de sucesso, que pode aumentar a discussão. Trump já sinaliza a luta dura pelo muro em negociações futuras, e com eleições legislativas em novembro de 26, a polarização deve se intensificar ainda mais, usando o orçamento como arma política. A previsão para as negociações de janeiro são tensas, com chance de impasse se republicanos pressionarem por mais cortes. E aqui fica uma dica prática: planeje vistos e viagens com antecedência, porque esses atrasos podem afetar os seus planos. Não deixe para a última hora. O maior shutdown da história terminou, mas suas lições são eternas. Polarização política não é jogo. Ela custa empregos, saúde e bilhões, atingindo não só americanos, como outros países aliados. A retomada avança, mas o verdadeiro teste é em janeiro. O diálogo sobre divisão pode definir se os Estados Unidos voltam mais fortes ou repetem o erro. E se você quiser continuar acompanhando os desdobramentos dessa história, segue o nosso canal Hubs, a gente vai continuar te contando tudo que acontece aqui na América, inclusive o desdobramento dessas negociações. E a pergunta que fica é: será que teremos um novo shutdown a partir de janeiro ou eles conseguirão chegar num acordo? Deixa seu comentário aqui embaixo do que você acha a respeito disso. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.